Oi, gente, boa tarde. Acabei de pegar um café quentinho. Porque essa aula, depois do almoço, sem café, a gente dorme todo mundo, né? Tá? Vocês estão bem? Passaram bem de semana? Como é que estão? Vai comendo aí enquanto eu vou falando, não tem problema não. Tá? Gente, vamos lá. Quero repassar com vocês algumas questões, tá? Então eu vou repassar hoje. Tem três coisas para a gente conversar, tá? As orientações do trabalho de mitologia, as orientações do trabalho interdisciplinar com a professora Mariá, de literatura, a respeito de utopia e distopia, e a transição, né, entre o mito e a filosofia. Eu vou começar usando um mito. Um mito utiliza um dos mais famosos mitos da história da filosofia, que é o mito da caverna, tá? De Platão. Que é a transição que a gente começou a fazer com os textos que eu apontei para vocês, né? Então, assim, tá tudo anotadinho aqui que eu estou devendo liberar as tarefas no Moodle, liberar o espaço da tarefa, subir os textos, subir uns videozinhos para vocês, subir o material, já anotei aqui nos meus bilhetinhos o que eu tenho que fazer, porque, inclusive, o pessoal me lembrou, né, que eu tinha perguntado sobre os heróis de vocês, os vilões e tal. Vou liberar espaços para vocês escreverem textos nos fóruns lá, mas não precisa preocupar com nota. É porque, eu tenho um problema, assim, sabe? Um problema mesmo. O meu cérebro, ele anda a 220 por hora. E aí, se eu não anotar e não organizar as coisas, eu vou ficando meio aloprado, assim, daqui a pouco eu estou totalmente perdido. Ou seja, meu pensamento é muito acelerado e eu sou completamente desorganizado. Então, vira uma bagunça, né? Então, estou anotando para resolver. E eu também tenho estado numa fase meio difícil esses dias, assim, né? E eu agora estou tentando ficar mais calmo, estou estabelecendo metas. Bem vocês, assim, começando no IFES, né? Com tanto de coisa para fazer, e aí começa a surtar. E aí a gente tem que parar, colocar agenda, colocar programação, colocar meta, estabelecer horário para fazer as coisas, né? E aí, quando tiver tudo muito complicado também, às vezes a gente precisa pedir ajuda, né? Esses dias eu tenho ido para minha ajuda. Então, eu comecei acompanhamento com psiquiatra, voltei para psicólogo, né? Tô tomando um remedinho da depressão, remedinho da ansiedade, tô tentando me controlar, resolvi terminar meu doutorado. Né? Eu tô bem nessa fase assim que eu acho que para alguns também vocês devem estar muito ansiosos. Eu não sei se como é que tá essa fase de transição para vocês. A Larissa falou que tá mosca morta. Então acorda, tá, dona Larissa? Né? Então acorda, porque dá tempo de acordar ainda. E o que acontece, gente? Alguns de vocês estão repetindo, né, o primeiro ano, outros já tinham feito primeiro em algumas escolas e estão voltando. E aí tem um grupo que está nessa transição do ensino fundamental em outras escolas, em outro ritmo, vindo para o IFES e chegando no IFES nesse momento em que a gente faz esse ensino híbrido, esse ensino não presencial, essa confusão. Né? Se para a gente já está difícil, e olha que eu dou de filosofia 1, 2 e 3, eu tenho uma disciplina no superior e etc., né? E para mim está difícil, imagina para vocês que deve ter aí 14, 15 disciplinas, né? Com tanto de trabalho que vocês têm que fazer, com tanto de exercício que vocês têm que fazer, com tanto de prova que tem que fazer, né? E no momento em que vocês precisam se organizar, porque nem todas as disciplinas têm aulas síncronas semanais, algumas têm aulas a cada 15 dias, aí tem material no AVA, tem aula ao vivo, e aí vira essa confusão, aí junta essa situação toda da pandemia ainda, né? É para surtar todo mundo. Mas vamos com calma, que devagarzinho a gente chega lá, tá bom? Então vamos, repassando algumas coisas. Primeiro do nosso trabalho. Tá? Nosso trabalho, para quem não acompanhou as nossas últimas conversas, ele é o primeiro trabalho, né, avaliativo, ele é para o dia 30 de junho, que é o trabalho dos mitos. A gente fez o sorteio, passei para vocês a divisão dos grupos, os temas dos grupos. Gente, se vocês pensarem, não é um trabalho muito difícil.
Vocês precisam acessar o Google, a internet, nesse momento, que é o meio básico de pesquisa, identificar os mitos de origem, os mitos genealógicos, as histórias próprias que a gente pediu para vocês, e vão organizar uma apresentação do jeito que vocês acharem melhor. Que pode ser em vídeo, podcast, PowerPoint, videozinho animado, Canva, Prezi. Pera aí que eu tenho que achar. Aqui é Agri 1A. Pera aí. Eu lembro que tinha uma questão com as Luísas, eu acho, aqui dessa turma, mas eu acho que tá tudo certo, tá? E aí, gente, assim, só retomando, a ideia de vocês pesquisarem basicamente os mitos de origem, como é que surgem os mitos, como é que surge o mal, como é que é essa relação com, entre aspas, o pecado, o erro. Vocês podem escolher, tipo assim, não precisa ficar preso nessas histórias, vocês podem escolher uma história que vocês acham mais interessante, tá? Para fugir até mesmo dessa ideia da genealogia, se vocês quiserem, dentro da temática. Então escolhe lá um mito nórdico ou um mito bíblico, né, que vocês achem bacana. E aí vocês vão contar esse mito, tentar me explicar o que ele significa, o que ele quer dizer e tal. Né? Algumas perguntas apareceram no WhatsApp do tipo, precisa ter tempo? Quantos minutos? Gente, eu não vou estabelecer tempo, eu não vou estabelecer nem mínimo e nem máximo. Fica a critério de vocês. Né? Eu acho que entre 3 minutos, 4 minutos, até no máximo 5, tá um tempo bacana. A gente acha que 3 minutos é pouco, mas é bastante coisa, tá? Então dá pra gente fazer uma apresentaçãozinha rápida do mito e tal. E aí eu vou liberar lá no ar o espaço para vocês subirem o texto. Tá? Se não funcionar, manda no meu WhatsApp a partir de segunda-feira que eu já organizo aqui no computador e já ponho para baixar. Né? E aí, assim, pode ser só uma pessoa do grupo para enviar, não precisa todo mundo enviar. Tá? O bacana é que vocês façam e tentem apresentar da maneira mais criativa possível. Tá bem? Uma história dentro do tema de mitologia para a qual vocês foram designados. Isso vale 15 pontos. E é para o dia 30, quarta-feira da semana que vem. Depois disso, a professora Maria já apresentou para vocês, eu acredito que ela já colocou na plataforma, que ela me disse que estava subindo, né? Nós vamos trabalhar alguns textos em literatura, em português, e aí nós vamos fazer uma atividade interdisciplinar que vale nota para as duas disciplinas, ou seja, menos prova, menos trabalho, né? Vamos pensar em trabalhos coletivos. E a gente vai discutir um pouquinho, através da literatura, de algumas obras, a relação entre utopia e distopia, tá? Lembrando que ao longo da história da filosofia, em vários momentos a gente vai tentar entender o que é a realidade, tá? E aí a gente está falando de uma transição de formas de discurso, de formas de conhecimento. A gente passa desde o mito, o discurso religioso, a opinião, o senso comum, a ciência, a filosofia. A gente vai tentando construir formas de discursar, de falar, de entender a realidade, tá? E a realidade, ela é um jogo que pode ser pensada entre a utopia e a distopia. O que significam essas duas palavrinhas? Vocês já ouviram falar delas? Tá. Gente, quando eu perguntar, se vocês quiserem, tiverem microfone, podem abrir, tá? E pode falar se quiser, fiquem à vontade. Tá? Esse par de palavras, ele diz de uma realidade sonhada, de uma realidade em que a gente deseja uma igualdade, um respeito, um mundo melhor, um mundo perfeito, e a realidade em que há as explorações, o desrespeito, o preconceito, né, a violência, uma série de questões da realidade. Então nós estamos falando de entre a utopia. O que é a utopia? A utopia de um mundo, a utopia é não ter ninguém passando fome, não ter ninguém desabrigado, todo mundo respeita a religião, a orientação sexual, a raça, os credos, a opinião política de todo mundo consegue conviver bem com as diferenças. Né? Não precisa todo mundo ter uma mesma renda, mas assim, a convivência entre quem tem mais e quem tem menos, ela é uma convivência pacífica porque todo mundo tem
meios de viver dignamente, tenha acesso à saúde, à educação, de qualidade, a transporte, a meios públicos, né, e coletivos de qualidade. Então todo mundo tem dignidade para viver, ainda que alguns vivam com menos e outros com mais. Esse é o mundo da utopia, um mundo em que todo mundo se respeita. Olha que sonho mais bonito, olha que coisa mais linda, né? Você sair na rua sem medo das pessoas te baterem porque você é preto ou viado, né? Você sair na rua sem medo da polícia apontar uma arma para você porque você é preto, né? E aí, independente de qualquer coisa, você já é suspeito, né? Você poder sentar e conversar com as pessoas sobre política, sobre religião, sobre qualquer assunto, sem que as pessoas partam para a violência, né? Você exercer o seu trabalho, exercer a sua cidadania e exercer os seus direitos sem que alguém saque uma arma para você ou sem que alguém grite com você. Nossa, que sonho, né? Que legal, que mundo utópico, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar para refletir e pensar em como é que é possível construir para aproximar essa utopia e torná-la real, tá? Paralelo a isso, a gente tem a distopia. A distopia é justamente quando tudo isso que a gente está sonhando enquanto um mundo perfeito, equilibrado, justo, né? É um mundo em que a justiça realmente acontece. O que é justiça? Não é que todo mundo seja igual, mas é que todos os diferentes sejam respeitados e haja equilíbrio entre as diferenças, né? O que é a distopia? Na distopia, a gente tem discrepâncias muito graves, a gente tem poucas pessoas muito ricas, muitas pessoas muito pobres, a gente tem gente passando fome, gente desabrigada, a gente tem um alto número de violência, a gente tem um desrespeito coletivo, ou seja, as pessoas não conseguem dialogar, conversar racionalmente, porque elas apelam para suas crenças, para suas religiões, para suas convicções morais e etc. Já partem para a violência, para a agressão. Né? Nas distopias, a gente tem estados contra a democracia, a gente tem democracias frágeis, cidadanias obscenas e frágeis, a gente não tem liberdade de imprensa, a gente não tem liberdade de opinião, a gente tem ataque, né? E parece uma coisa meio neofascista, né? Meio absurda, de vigilância, de medo, de milícia, de justiça corrupta, de política corrupta, de corrupção enraigada em todos os espaços. Esse é o mundo da distopia. Que muitos de nós devem ter pensado assim, a distopia é coisa de ficção científica. Aparecem em alguns filmes, né, de quando a gente fala no ano 2045, o ano 3000, não sei o que, aqueles muito para o futuro, aquelas coisas, mas na verdade é o nosso dia a dia, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns filmes que parecem aquele soco no estômago, né? Tipo V de Vingança, que é um quadrinho, né, uma história em quadrinhos transformada em filme, que é muito bacana. E aí a gente tem uma série de outros, dentre os quais a Maria fez uma lista, ela me passou para a gente conversar, e aí eu acho que já dividiu com vocês essa listagem, tá? Deixa eu só confirmar aqui então quais são os que a gente tem na listagem. Maria, né? Que é a nossa segunda parte, tá, gente? Então, 15 pontos. Mito é o trabalho de 15 pontos nosso. E aí, os outros 15 pontos do trimestre, a gente vai fazer em partes, né? Que é a parte do podcast, do trabalho da gravação, da apresentação que vocês vão entregar valendo 10 pontos, e um debate em que vocês vão discutir as obras e responder a essas questões filosóficas, né? Sobre a realidade, valendo 5 pontos. Então a gente tem lá, são 7, se eu não me engano, 7 livros, tá? A gente tem Laranja Mecânica, que inclusive tem um filme, do Anton Burgess. O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. 1984, que é um livro que eu adoro, eu acho bacana pra caramba, que é do George Orwell, né, que vai falar do Big Brother, da vigilância, de alguém que toma conta o tempo inteiro. O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que tem uma série, né, fantástica. Como é que é o nome mesmo da série? Porque não é Handmaid's Tale.
tá? Handmaid's Tale. Tem disponível, se eu não me engano, acho que na Globoplay, algumas temporadas. O Conto da Aia. Fahrenheit 451. O Planeta dos Macacos, gente, o dia que eu vi a primeira vez, pra mim foi uma porrada no estômago, um soco na cara, do tipo assim, oi, né? A gente acha que a gente é racional, oi, será que a gente é racional? E aí também a gente tem O Homem do Castelo Alto, do Dick, que é um livro que eu ainda não li, e que também tem uma série na Amazon que está em inglês, o título dela tá The Man in the High Castle, tá? Então a gente vai ler esses livros divididos em grupos e a gente vai começar a falar da realidade, né? Então a literatura tentando apresentar a realidade nessa dicotomia entre a utopia e a distopia, tá? E aí a gente não está fugindo da nossa apresentação, porque a gente também está falando sobre formas de tentar entender e falar sobre a realidade. E aí, gente, eu vou sempre bater no pé para vocês. Desde que há mundo, desde que há ser vivo e humano no mundo, há o interesse pela pergunta, há a curiosidade. É pela curiosidade, como diria Aristóteles, que a gente começa a filosofar. A gente olha para o mundo, olha para as coisas, se encanta, fica curioso, e a gente começa a fazer pergunta. E a gente vai tentando dar respostas. Então as tentativas elas se utilizam da fantasia, da imaginação, da fabulação, do mito, elas se usam do discurso religioso, das crenças, dos dogmas, se usa da opinião, né, do conhecimento popular, do conhecimento científico, da ciência da razão. Há várias formas da gente elaborar discursos e tentar compreender a realidade, tá? Então, uma das formas é o discurso filosófico racional, mas ele não nasce só já racional e filosófico. Ele vem a partir de uma transformação, de uma compreensão de outras formas de discursos que a gente vai remontar aos mitos, à religiosidade, à crença, à fantasia, ao sobrenatural e etc. Tá? E aí tem texto para vocês, né? Eu comentei, então tinha um texto em que a gente falava da filosofia e outros saberes, que é justamente um pouquinho da gente tentar entender a diferença entre mito, religião, opinião, senso comum, conhecimento científico, filosofia, tá? E aí hoje eu vou apresentar para vocês um mito dentro da filosofia, em um livro chamado A República, que é um diálogo de Platão, em que Sócrates, o personagem principal, vai estar lá falando sobre a justiça, sobre a educação das pessoas, dos cidadãos, a educação e a construção de uma cidade ideal, de uma cidade utópica, de uma cidade justa, né? Sobre o que a gente precisa para ter uma cidade justa e principalmente a educação, quem é que deve governar, como é que devem ser as formas de governo e etc. Platão, por exemplo, critica a democracia nesse texto, porque ele fala que a democracia sem educação ela não é uma democracia, ela é demagogia, porque não adianta transferir o poder para as pessoas se as pessoas não conseguem pensar e refletir sobre como é que elas vão utilizar esse poder, né? Ou seja, como é que as pessoas votam? A gente fala de democracia, todo mundo vota, todo mundo dá opinião. Mas para dar opinião e para dar um voto, a gente precisa refletir, né? A gente precisa pensar no que é melhor para todo mundo, para a coletividade, não no que é melhor para mim enquanto sujeito e indivíduo. A gente precisa pensar no todo, porque nós somos animais políticos que vivem em sociedade. Então, assim, como é que funciona? A nossa democracia é uma democracia muito frágil, muito demagógica no Brasil. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe no que está votando. Elas votam por ódio, elas votam por interesse, elas votam por influência religiosa, influência familiar, e muito menos pensando no coletivo, pensando na distribuição de renda, nas pessoas, na saúde, na educação, na qualidade de vida. O povo está pensando em si mesmo, a grande maioria. Tá? E no meio desse livro, lá desse diálogo chamado A República, Platão apresenta para a gente um mito, ou seja, a filosofia usa elementos míticos, poéticos, para tentar nos explicar, nos dar exemplos, metáforas, para tentar com que a gente compreenda a realidade. E aí é um dos mitos mais famosos na filosofia, que é o mito da caverna, que alguns de vocês provavelmente já ouviram falar dele. Tá? Então, antes da gente entrar mesmo na filosofia, eu vou fazer uso de um mito
para tentar explicar essas diferenças dentro dos discursos. Por exemplo, Platão, dentro desse livro, dentro desse diálogo chamado A República, ele vai estabelecer a teoria do conhecimento, a teoria das ideias, a diferença entre sensível e inteligível. Não se preocupem com essas palavras agora, que depois a gente vai trabalhar com elas mais a fundo, tá? E aí Platão vai estabelecer uma diferença muito fundamental entre opinião e crença e conhecimento, intuição, lógica, racionalidade. Né? Entre um tipo de conhecimento que, entre aspas, é aparente, ele não é propriamente um conhecimento verdadeiro, e aquilo que a gente poderia dizer de um esforço para um conhecimento verdadeiro. Tá? Ou seja, dentro daquilo que é um discurso pseudo-discurso, de um discurso que pode nos enganar, porque ele é muito superficial, a gente tem a opinião, o senso comum e as crenças, os discursos dogmáticos, né? E aí a gente vai sempre repetir, opinião e crença não fazem conhecimento verdadeiro. Ah, eu acho que é isso. Eu acredito que é assim. Isso não é conhecimento propriamente, tá? É mera opinião e mero acreditar. Um conhecimento verdadeiro, ele é investigado. Você busca provar que aquelas coisas são daquela maneira, né? Então você busca argumentação. Você vai argumentar, compreender, e aí você vai intuir, você vai para a lógica, você vai para a matemática, para a abstração. Exige um esforço intelectual para que a gente realmente compreenda minimamente as coisas. E ainda que a gente não compreenda, é um esforço intelectual que vai fazer a gente sair do nosso lugar comum, tá? Então vamos lá para esse mito. Só que eu não vou trazer para vocês o mito dentro do próprio livro, do banquete. Tá? Cadê o banquete? Que banquete? A República. Gente, desculpa, eu estou falando besteira. Esse é o livro. Tá? A República de Platão. Tá vendo? Não é um livro muito pequeno. Travou um pouquinho aqui sim, tá, gente? A minha internet deu uma oscilada aqui agora, tá? Eu percebi que o meu sinal deu uma caída. Deixa eu até testar minha velocidade aqui para ver como é que tá. Enquanto testo, tá? Então, esse é o livro. Ele não é um livro muito pequenininho. Aí, no meio desse livro, a gente tem o mito da caverna. O que é o mito da caverna? Vamos fazer um exercício, tá, gente? Um exercício de abstração. Matemática, tá? O que é número? Alguém já viu o número aí? Alguém já pegou os números? Alguém já encontrou com 2, abraçou o 2 ou o 3, deu um beijinho no 4, né? Mandou um recadinho para o 5, encontrou o 6 no WhatsApp, né? Número a gente não pega neles. Eles são abstratos, todo mundo de alguma maneira lida com eles o tempo inteiro. Eles existem, porque se a gente errar uma conta, um prédio cai, a ponte desaba, né? A gente não paga as compras do mês se a gente estiver faltando número, valor, mas é tudo abstração, certo? Então vamos fazer esse exercício matemático aqui junto com Platão. E aí Platão fala o seguinte, imaginem uma caverna. Vocês estão imaginando? Imagina uma caverna, tá, gente? Lá dentro da caverna tem um monte de pessoas acorrentadas olhando para o fundo da caverna. Atrás dessas pessoas tem um muro. Atrás do muro é como se tivesse uma fogueira. Tem uma fogueira ali perto para as pessoas. E aí tem a boca, a entrada da caverna, e do lado de fora tem a luz do sol. Aí tudo que passa do lado de fora da caverna, o que acontece quando a gente fica diante da luz do sol? Gera sombra, não gera? Não existe uma projeção? Não sei se vocês já brincaram de fazer projeção aí com a lâmpada, né, de fazer passarinhos, brincar na parede, né? Então aquilo que está passando do lado de fora, passa, aí a luz do sol joga e projeta lá no fundo da caverna uma imagem. Aí vocês imaginam o seguinte, essas pessoas passaram a vida inteira amarradas e acorrentadas olhando para aquelas imagens. Então elas vão entender que tudo que elas conhecem de realidade são aquelas próprias imagens. Porque elas não sabem o que tem atrás do muro, né? E lá fora da caverna. Então tudo que elas veem, elas acham que é verdadeiro.
Aí imagina agora comigo que uma dessas pessoas, por algum motivo, conseguiu se soltar das correntes e saiu da caverna. Quando ele sair da caverna, tá todo mundo dormindo, quarto escuro, aquele dormindo gostoso. Aí chega a mãe da gente que a gente tá atrasado, e aí ela manda a mão na luz, já acende a luz, já arreganha a cortina, aí a gente acorda meio assim, né? Meio zaroi, com os olhos meio embaçado, né? Primeira vez que a gente sai no sol, que a gente encara a luz, parece que embaça tudo, né? E a gente vai se acostumando com a claridade e a gente vai vendo outras coisas. A pessoa passou a vida inteira acorrentada no fundo da caverna. De repente ela sai, se acostuma e vê que tem cor. E vê que tem vida lá fora. Opa! Será que aquilo que eu passei a vida inteira acreditando que era verdade era só imagem? Era só uma sombra? Era só uma aparência? E isso aqui que é a verdade? Eita, né? Então eu preciso conversar com as pessoas. Aí essa pessoa que fugiu volta para a caverna, porque ele se sente na obrigação de contar para as pessoas: ei, tem vida lá fora. Só que quando ele volta, ele corre sérios riscos, porque as pessoas podem achar que ele é louco, que ele é doido, as pessoas podem querer bater nele, as pessoas podem querer não ouvir, e pode ter sim gente que acredite nele que vai querer se libertar e sair da caverna. Ponto. É assim que Platão descreve o mito da caverna. E aí eu trouxe para vocês o Maurício de Souza, o da Turma da Mônica lá, que todo mundo já ouviu falar em algum momento, tá? Então a gente tem aqui são 4 sequências de slides. Um personagem chama Piteco, que é esse personagem aqui. Que é o homem das cavernas, que está lá brincando, correndo atrás de dinossauro, e de repente passa na frente de uma caverna e começa a escutar a gente falando lá dentro da caverna. E ele fica, assusta, né? Uai, que coisa estranha, né? O povo conversando e tal. Ele fica curioso e vai tentar entender, ver o que está acontecendo. E aí tá lá o povo olhando por lá pro fundo e vendo o que? Aquelas projeções. Tá aqui, ó, a ilustração do que eu estava contando de Platão, né? E aí o povo tá vendo lá o que? As imagens no fundo da caverna. Então ele vai convencer essas pessoas: ei, isso aí é só uma imagem, é só uma aparência, tá? Isso aí não é verdadeiro, é só ilusão. Eles ficam com raiva, vão expulsar ele da caverna. Na hora que chega lá fora, se assusta, porque nunca tinham visto a luz do sol. Aí vão começar a se acostumar e vão olhar lá para a vida cheia de cores, né? Ai, beleza, me libertei e vou começar a conhecer o mundo. Só que tempo passa, tempo voa, a gente sai das cavernas e chega ao mundo contemporâneo. O que acontece? A gente percebe que a gente voltou para a caverna. Voltou mais uma vez porque a gente bate a bunda no sofá e olha para a televisão, e olha para a internet, e olha para o Facebook, e olha para o Instagram, né? E a gente acha que tudo isso que a gente está vendo e está ouvindo e está chegando até nós é verdade, né? E aí fica a pergunta de Platão: o que é realidade? O que é real? Como é que a gente explica a realidade? A gente explica por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente enxerga, pelas nossas opiniões, por aquilo que contaram pra gente e a gente acreditou que era. E eu caí. Pera aí, tá, gente? Minha internet caiu. Oi, gente, a minha internet tá muito ruim aqui. Ela deu uma oscilada boa agora. Deixa eu só ver se eu consigo mudar a rede aqui.
Oi, gente, tô de volta. Desculpa, foi a minha internet que travou tudo aqui. Tudo bem, Larissa, pode ir sem problema, tá? Tá gravado, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. E aí fique tranquilo. Que pena que a minha internet entrou em curto aqui e aí, né, deu ruim. Mas é isso, tá, gente? Sobre o mito da caverna, vamos começar a refletir sobre o que é real e o que não é real, tá? E aí, exemplos assim, né? As aparências das coisas nos enganam. Nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente escuta é verdade. Tem muita fake news, usando um termo contemporâneo, tá? Para quem andou de avião, sabe que quando a gente está lá em cima e olha para fora, as coisas parecem pequenininhas. Para quem já subiu no alto de uma montanha russa, de uma roda gigante, no alto de um prédio, olha para baixo, parece que tudo é pequenininho. Para quem nunca andou dessas coisas, ou para quem nunca subiu no alto de um prédio ou de um morro, né, basta olhar para o sol. De manhã a gente percebe ele num lugar, meio-dia em outro, e no final do dia em outro lugar. E aí a gente tem a sensação de que o sol está se movimentando. Mas a gente sabe que não, porque o movimento de translação e transladação da Terra em torno de si mesma e em torno do Sol nos dá essa ilusão de ótica, né? Do mesmo jeito que a gente olha para o horizonte, a gente pode até achar que a Terra é plana, né? Porque é tudo reto, né? Lá no horizonte, quando eu olho para o mar, eu vejo mar, 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 e deve ter em algum lugar onde acaba, e a gente sabe que não é a Terra, não é plana, que a Terra é redonda, apesar de que tem gente que acredita. E aí, como diria Platão, opinião e crença não dizem conhecimento verdadeiro, porque não são investigação aprofundada, porque não dizem reflexo de ciência, de investigação, de argumentação lógica. Eu posso achar o que eu quiser, eu posso acreditar no que eu quiser. Isso não significa que as coisas sejam verdade, tá? É aquela coisa assim, vamos falar de pandemia. Né? Ninguém sabe o que é tal da pandemia, de onde veio e etc, qual que vai ser a cura. Aí de repente a gente começa a testar medicamento, todo mundo testando medicamento. Até aí, beleza. Aí daqui a pouco a gente começa a comprar medicamento sem certeza de que tem eficácia. E a gente começa a gastar dinheiro público investindo em milhões em cloroquina. Aí daqui a pouco o mundo inteiro prova que a cloroquina não faz efeito. E a gente continua comprando cloroquina em vez de comprar vacina. Aí a gente chega num ponto em que a gente não tem vacina, tem cloroquina sobrando, e aí a gente vai apurar a responsabilidade. Não, a culpa não é nossa, não, a Covid nem existe. Eu posso até acreditar no que eu quiser, mas a realidade está aí para mostrar para a gente que tem mais de 500 mil pessoas mortas por Covid no Brasil. Né? Então, há negacionistas? Há negacionistas. Eu posso acreditar ou não no que eu quiser. Mas isso não significa que as coisas sejam verdade. Precisamos argumentar, conversar, buscar argumentos para que a gente mostre que as coisas são ou não são. Mesmo porque as aparências enganam. Tá? Um discurso pode ser bonito, pode ser poético, pode ser lindo, 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 mas ele pode não dizer a verdade. Exemplo, Hitler. Hitler fazia um discurso que convencia as pessoas. Os alemães estavam humilhados ao final da Primeira Guerra, a Alemanha destruída economicamente, eles precisavam de um herói, de um salvador da pátria, para trazer de volta o orgulho de ser alemão. Né? E aí o Hitler chega ao poder, um discurso sobre uma pátria unida, sobre uma raça pura, uma raça soberana, um discurso de que negros, gays, estrangeiros, judeus não eram dignos. Um discurso que convence as pessoas a matar milhões de outras pessoas, indiferença racial, étnico, religiosa e etc. Né? E aí quando a gente olha para o Hitler, a gente vê que o Hitler, primeiro, que ele não é alemão, que ele não é ariano, ele é austríaco.
Segundo, que ele defende um ideal de raça pura e bonita, e ele não é puro, bonito e perfeito. Ele tem uma deficiência física. Se alguém achar o Hitler bonito, realmente a gente vai mandar para o psiquiatra junto com o oftalmo, porque deve ter algum problema muito sério, ainda mais aquele bigodinho horroroso, né? Ele não era nada daquilo que ele falava e que ele defendia. E mesmo assim ele convenceu milhões de pessoas a pegarem arma em nome daquele estado ideal, em nome daquela raça pura e etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos, com as formas, com as coisas que chegam pra gente. Principalmente quando a gente vê. Ele era austríaco, né, naturalizado alemão. Não tenho certeza se ele era naturalizado, mas ele cresce na Alemanha, né? E ele pinta a Áustria. Ele tem uma casa nos Alpes. Eles tinham uma casa nos Alpes austríacos. Ele era pintor frustrado, tá, gente? Depois, mais pra frente, a gente vai fazer um estudo sobre Hitler, um estudo comparado, em que Platão fala dos perigos da arte, etc. Eu vou mostrar para vocês que Hitler era pintor, ele era artista, mas ele era muito traumatizado e tal, né? Então tem uns filmes, uns documentários da época mesmo, um documentário chamado Arquitetura da Destruição, né? Feito na época dele mesmo, que ele fazia leilões de artes, festas de arte, que ele pintava e tal. Ah, e aí, essas coisas. Eu não sei bem da biografia dele, tá, Miguel? Mas acho que depois a gente vale a pena dar uma olhada. E aí, assim, o que é importante nesse momento? A gente entender que um discurso pode convencer as pessoas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. O bosta de internet. Internet hoje tá uma merda. Merda. Eita, que a minha internet hoje tá pior do que a de alguns de vocês. Eita, 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 que lasqueira. Nem tá chovendo aqui, gente. Hoje tá difícil. Tava tudo tranquilo até nas aulas de hoje de manhã, foram super boas. Agora à tarde tá difícil. Eu troquei a rede aqui pro 2G, pro 5G, já fui pra tudo quanto é lugar, mas tá difícil mesmo. Então, assim, eu vou finalizar aqui, tá? Eu tava falando que a gente precisa ter que tomar cuidado com os discursos, porque nem tudo que a gente escuta é verdade. Nem tudo que chega pra gente no WhatsApp é verdade. Nem tudo que a gente vê na TV, no Facebook, no Instagram, no TikTok é verdade. Então nós temos que tomar cuidado, né, por algumas coisas. Esse filme, Miguel, que eu estou falando, eu tenho, depois eu posso passar para vocês. Mas tem no YouTube também, chama Arquitetura da Destruição. Tá? E aí, assim, entender o nazismo, entender o fascismo, é entender a necessidade, assim. As pessoas se sentiam. O país estava afundado na corrupção, na miséria, humilhado, faltava aquele sentimento de nação e de pátria, e eles precisavam de alguém que unisse o povo e desse para as pessoas orgulho de serem alemãs. Né? E aí veio o Hitler e convenceu as pessoas disso, e de que para ser alemão precisava realmente eles dominarem, eles vencerem, eles mostrarem força e etc. e tal. O país precisava de um herói, de um líder que motivasse as pessoas. Parece até um certo país na América do Sul, cujo discurso era: o PT afundou essa merda na corrupção, a gente precisa de alguém para livrar a gente dessas merdas, desses comunistas e etc. e tal. A gente fabrica um herói. Aí tentaram fabricar um herói judiciário que não deu muito certo, né? Apesar de tudo que ele tentou, um tal do Moro lá que chamavam de herói. E aí não deu certo com o Moro, mas deu certo com um mito. Então, um mito que juntou as pessoas, o povo nem sabia quem que era aquela porra daquele mito. E aí o povo, num discurso de é preciso tirar o PT, é preciso pôr tudo para fora,
elegeram a merda da merda. E aí, o que acontece? O cara não fala nada com nada, mas ele é o salvador da pátria. E aí, assim, né? Faz o que quer. Vamos pegar em arma, vamos fazer as coisas. Então não interessa o discurso, não interessa a racionalidade, não interessa o diálogo. Interessa só o que eles pensam. Interessa defender a religião do jeito que eles acham que a religião tem que ser. Né? Então tudo que é diferente tem que ser abolido. Foi assim que o Hitler começou, gente. Né? Ele gostava de arte. Ele era pintor. E aí, quando ele detestava a arte abstrata. E aí o pessoal mostra para ele pessoas com deficiência. E aí ele chega uma hora que ele manda pôr nos fornos os quadros de abstração que pintavam pessoas distorcidas e manda queimar também os deficientes físicos, porque não era útil para nada. O que um deficiente físico vai servir? Para nada. E aí, daqui a pouco, começa a prender negros e judeus e gays, porque os gays não procriavam. Os negros eram feios, não eram brancos de olhos azuis. E os judeus, porque eles eram nômades desde que a Bíblia é Bíblia, né? Então, essa ideia de que, para ele, o puro era o branco loiro dos olhos azuis, que não fosse judeu, que era uma raça melhor e etc. e tal. E aí eles constroem uma ideia de que assim, só é bom quem segue essa religião, só é bom quem é desse jeito fisicamente, só é bom quem acredita e faz isso. E aí as pessoas começam a seguir as ordens dele, entendeu? Então tudo que é diferente, ou você finge que não é, ou você vai parar no campo de concentração. Né? E assim, quando a gente compara algumas coisas no Brasil, tipo assim, vamos conversar sobre certas coisas. Aconteceu ontem em Vitória. Né? A professora foi dar uma aula, usou um texto em inglês para explicar a sigla que é LGBTQIA+. Uma mãe não gostou, reclamou com o vereador foi lá, ameaçou a professora. Né? Ou seja, se eu tenho uma opinião diferente da sua, né, eu preciso respeitar e dialogar. Eu não posso simplesmente falar... Ah, que ótimo, Vitória, isso mesmo. Gente, assim, eu não posso usar a minha religião e a minha opinião para atacar os outros. Eu não tenho o direito de falar, não, porque a minha religião diz assim, porque lá em Levítico diz que um homem que deita com outro homem é pecador, né? Tá, vá merda, né? Tipo assim, isso é homofobia. É homofobia? Sim. E é crime? Sim. E aí agora, porque eu não concordo com educação sexual nas escolas, eu vou sair humilhando o professor, atacando os outros? Que lugar que a gente está em que a gente não consegue sequer conversar sobre as coisas diferentes? Olha os perigos dos discursos. E aí, quando eu tenho um líder político que incentiva a violência, parece que a coisa só piora. Tá? Então, vamos tomar cuidado com os discursos. Tá? Né? Eu vi agora o comentário, o vereador falando, o áudio não é meu não, prova que sou eu. Né? É fácil, você fala, aí depois você diz, não, não falei não, não sou eu não, era alguém imitando a minha voz. Né? Vá merda com essa banda de... Né? E é isso, tá, gente? Tem discurso fantasioso demais, tem discurso mitológico demais, tem discurso religioso demais, tem opinião demais e, e ciência de menos. E discurso racional de menos. É isso que nós precisamos começar a prestar atenção. Entender o que está sendo dito. Refletir sobre as coisas. Tá? Porque isso significa que a gente está fazendo filosofia, que a gente está pensando, que a gente está refletindo. Sou não, gente. Sou não, Natália. Tá? Eu tenho um monte de defeito, só que tem umas coisas que não desce. Não dá para engolir. Né? Daqui a pouco o povo pega os vídeos meus aqui da aula gravada, que tá lá no YouTube, e quer me processar também, né? Vamos processar. Ora essa. Gente, é isso, tá? Lembrando, trabalho de mito pro dia 30. A gente tenta ser sensato, pelo menos, né? É aquela questão, gente, eu não preciso concordar com ninguém, mas eu preciso respeitar as opiniões dos outros. Desde que seja opinião e não ofensa. Desde que não seja homofobia, racismo, xenofobia, né, machismo e etc. Uma coisa é uma opinião, uma coisa é uma crença, uma outra coisa é eu usar a minha opinião e a minha crença para atacar os outros. Tá? Né? Por mais pessoas como nós, que nós precisamos começar a pensar. É para isso que a gente está aqui, para a gente conversar junto sobre essas coisas. Tá bom? Ou seja,
Dá pra gente viver num mundo de mito? Dá. Só que será que essa explicação mitológica é suficiente para a gente entender a realidade? Será que a religião é suficiente para a gente entender a realidade? Ou será que a gente precisa de algo para além da caverna? Será que a gente precisa sair da caverna e começar a pensar? E dá trabalho, gente. Dá trabalho, incomoda os outros, incomoda a família, incomoda todo mundo. Porque a gente tem que sair do nosso lugar comum, né? A gente tem que começar a pensar de fato. Opa, o outro pensa diferente. Será que ele está certo e eu estou errado? Não, porque a gente já vai cheio de arma na mão. Não, eu estou certo e ninguém fala que eu estou errado. Opa, vamos dialogar, vamos conversar. Não é na base da porrada que a gente resolve, é conversando. O problema é opinião, mais uma vez, opinião pura e religiosidade, crença, não são argumentos em que a gente pode usar o tempo todo. A gente precisa realmente aprofundar os nossos argumentos, tentar provar por A mais B. Não adianta falar simplesmente, eu acredito que ser gay é pecado e pronto, acabou. Você acredita, beleza, mas o cu é meu, eu dou pra quem quiser, entendeu? E por aí vai. Desculpa, gente. Aí depois eu lembro que a aula tá sendo gravada. Né? E por aí vai, gente. Assim, essa ideia de certo e errado, de céu e inferno, de que sempre foi desse jeito e agora estão mudando. As coisas precisam ser conversadas. E a gente precisa conversar com mais calma. Né? Conversar realmente argumentando do que a gente gosta, como é que a gente se entende, do que a gente se percebe, como é que as coisas acontecem. Né? Então, a gente precisa realmente refletir e dialogar. Eu posso até não concordar, mas eu preciso respeitar e tentar entender. É isso que a gente está precisando para tentar vencer um pouco dessa distopia e para trazer a utopia um pouco mais para perto dessa realidade que está dura de ser encarada, tem hora. Tá? Gente, fantasia e mitos são ótimos, principalmente porque a gente parece que tem heróis em que vão nos salvar mesmo, né? Em que tá tudo tão ruim que a gente precisa de uns heróis para nos salvarem. Mas a gente precisa se salvar da gente mesmo, tentando entender o que a gente é e o que a gente está fazendo no mundo. Tá bom? Dia 30, trabalho dos mitos. Já comecem a ler os livros em que a Maria fez a separação dos grupos para vocês. E aí a gente vai começar a falar sobre distopia. E aí a gente retoma com Platão agora, a partir da próxima aula. Vamos tentar entender um pouquinho mais essa diferença entre as coisas que parecem e as coisas que são, entre os discursos. E vamos começar a entender um pouquinho do que diferencia, então, da filosofia do mito, da religião, do senso comum, da mera opinião. Tá bom? Bom resto de semana para vocês, gente. Beijinho.